Pirando Amigo orgulhosamente apresenta vetores. Sabemos que quando formos fazer operações físicas aí, nós temos duas modalidades, dois tipos de grandezas: as grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares possuem apenas o módulo, só o valor numérico. Por exemplo, massa, a minha massa é 120 kg. A informação está completa. Temperatura 32 graus Celsius. Tempo 20 minutos. A gente pode ver que as três grandezas mencionadas precisam apenas de um valor numérico, um módulo, a intensidade, para ser descrita completamente. Quando eu falo de vetor, eu vou precisar do módulo, da direção e do sentido. Se eu não tiver esses três dados, a informação não é correta. Por exemplo, eu sei que um objeto está a 20 metros de distância. Então eu vou falar assim: ande 20 metros, mas eu tenho que falar se é para a direita, para o sul, para o norte, para a esquerda, entende? Então, além do valor numérico, que é o módulo, eu tenho que ter a direção e o sentido. Quando eu tenho um vetor, por exemplo, velocidade é vetor. Então, para eu representar que a grandeza é vetorial, eu coloco a letra da grandeza e uma setinha apontada para a direita em cima. Força também é vetor. Indiferente da direção e o sentido da força, para eu falar que a força é vetor, em cima da letra que representa a força, F, eu tenho uma letrinha horizontal para a direita. Muito bem. Interrompendo um pouco o seu vídeo para falar uma novidade incrível. O site Pirando Amigo está tomando forma. Aqui vai ficar muito mais fácil para você organizar seu estudo, com materiais exclusivos, simulações virtuais, resolução de exercícios, explicação de conteúdos e aprofundamentos, além de resolução de testes de várias escolas. Não perca seu tempo, oriente seus estudos pelo site pirandoamigo.com. Aguardo vocês. Obrigado, abraço. Então, eu sei que a minha abscissa, o x, na matemática é positivo para a direita e o y, a coordenada, é positivo para cima. Então, mais uma vez, o x é positivo para a direita, o y é positivo para cima. Eu tenho o vetor A aqui. Como não foi dito nada, eu vou considerar que cada espacinho aqui vale 1, tanto na horizontal como na vertical, ok? Então vamos lá. Vetor A. Qual é o módulo do vetor A? O módulo do vetor A é 1, 2, 3, 4. 4. Qual a direção do vetor A? Horizontal. E qual é o sentido? Para direita. Vetor B. Qual é o módulo do vetor B? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 espacinhos. O módulo do vetor B é 5. Qual a direção do vetor B, não é? A direção do vetor B é horizontal. E o sentido para esquerda. Então, veja bem, horizontal, positivo para a direita e negativo para a esquerda. Por convenção, quando eu falar x, eu estarei falando o i para representar o x. Então, o módulo do vetor A é 4, porque eu tenho 4 espacinhos, e positivo, porque o i quer dizer a direção horizontal, e se ele é positivo, que ele é para a direita. Ok? Vetor B. Qual é o módulo do vetor B? 5. Qual a direção horizontal? I. Qual que é o sentido? Sentido no sentido
contrário ao positivo, então é menos 5i. O i, em ambos os casos, quer dizer que o cara está na horizontal. O mais ou menos quer dizer que ele está no sentido do positivo ou no sentido contrário ao positivo. Muito bem. Se eu quiser somar o vetor A mais o vetor B, quanto que vai dar, né? Quanto que vale o A? 4i mais o B. Só que o B é menos 5i. Isso quer dizer que o resultado vai dar menos 1i. Ok. Então quer dizer que eu vou ocupar um quadrinho apenas no sentido contrário ao positivo do x, que i é positivo. Então esse é o meu vetor R de resultante. Então, como que a gente encontra esse vetor, não é? Se eu quero somar dois vetores, eu desenho o primeiro do jeito que ele é. Então o A é horizontal para a direita e tem 4 espacinhos, mais B, só que o B é menos 5. Então no final do A aqui, eu vou escrever 5 voltando, menos 5. Então aqui é o vetor B. Meu resultado é de onde eu saí, eu comecei aqui, ó, até onde eu cheguei. Resultado. Realmente coincide, ó. Eu já tinha dito que o resultado tem que dar menos 1i. Menos o i quer dizer que é do eixo x. E o menos é no sentido contrário ao positivo. O lado do x aqui é o positivo, então é para cá, ó. E o 1 quer dizer que, como cada quadrinho vale 1 no sentido da esquerda. O i quer dizer apenas a direção. O sinal vai atribuir os sentidos. Muito bem. Eu tenho o vetor C. Qual seria o módulo desse vetor, né? 1, 2, 3, 4. Módulo do vetor C, 4. Qual a direção desse vetor vertical? E qual o sentido? Sentido para baixo. Vetor D, módulo do vetor D, 2 quadrinhos, módulo 2. Direção vertical e o sentido para cima. Ok, nós sabemos que o eixo Y é positivo para cima e o Y vai ser representado pela letra J. Acabamos de demonstrar que o X é demonstrado pela letra I. Então vamos lá, ó. O vetor C tem um módulo de 4, a direção é J e o sentido é o contrário do positivo, então é menos 4J. O vetor D, o módulo dele é quanto? 2. 2 o que? J, quer dizer que ele está 2 na vertical. E o sentido? Para cima. O mesmo sentido considerado positivo. Então tá bom. Agora, qual seria o resultado do vetor C menos o vetor D? Que resultado daria isso, né? Então, primeiro, quanto vale o C? O C vale menos 4J. O D vale mais 2J, mas só que tem um sinalzinho menos 2J. Então quer dizer que a minha resultante vai ser menos 6J. Faz sentido isso? Como eu desenho C menos D? Como eu encontro o resultado, a resultante disso? O C é positivo. O C é positivo, então vem o C primeiro. Eu vou desenhá-lo normalmente. O C vale 4 tracinhos para baixo, que é menos 4J. Então vou desenhar 4 tracinhos para baixo. Esse é o vetor C. No final do C eu vou colocar o menos D. O mais D é mais 2J, é 2 para cima, não é? Então menos D vai ser menos 2J, que vai ser para baixo. Esse é o vetor menos D. Qual que é o resultado?
De onde eu saí até onde eu cheguei em linha reta. Esse é o resultado. Que vale quanto, né? Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos para baixo. 6 quadrinhos para baixo. 6 quadrinhos para baixo é J. 6 quadrinhos menos 6. Então, observa, o resultado tinha dado menos 6J. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.